Olá pessoal, tudo bem? Então no último vídeo a gente falou sobre a parte superior do diagrama TTT, né? Tempo, temperatura e transformação. Nessa parte aqui a gente viu que quando a gente tem uma austenita e resfria ela de maneira mais lenta, ela vai demorar mais tempo para começar a formar essa perlita aqui, iniciar esse crescimento da perlita e transformar a perlita por completo. Então a gente tem uma estrutura com uma morfologia de lamelas mais grossas que a gente chama de perlita grossa. Quando a gente faz um resfriamento mais rápido, a gente vai formar essa perlita de maneira mais rápida, de maneira que a gente não vai dar tempo suficiente para essas lamelas engrossarem, né? E daí a gente vai ter uma perlita com uma morfologia de lamelas mais finas. Mas o que acontece quando a gente faz um resfriamento mais rápido ainda, mais acentuado ainda, que passa aqui pelo lado esquerdo da nossa curva, sem bater nessa formação de perlita aqui? O que vai estar acontecendo? Quando a gente faz esse tipo de resfriamento mais rápido, a taxa de difusão dos nossos átomos aqui acaba caindo drasticamente, porque a temperatura começa a ficar muito baixa. Aí o que vai acontecer? Essa transformação aqui vai demandar um pouquinho mais de tempo para se formar. E a gente vai ter uma nova fase no material que não está em equilíbrio termodinâmico, que é a fase bainita, né? Na verdade não é uma fase, é um microconstituinte novo, que é a bainita. Então vamos falar um pouquinho sobre a bainita. A bainita é um produto da transformação da austenita em duas fases diferentes, que é a cementita e a ferrita. Entretanto, como ela se forma a temperaturas mais baixas e com taxas de difusão mais lenta, essa morfologia não é mais em forma de lamelas, a gente não tem mais lamelas de cementita e ferrita. E sim a gente tem placas de ferrita com agulhas extremamente finas de cementita. Por quê? Porque a gente tem pouca difusão a essa temperatura. E como a difusão é lenta a essa temperatura, né, que são temperaturas mais baixas, o carbono sendo expulso da ferrita não consegue formar aquelas lamelas que a gente viu até então na perlita. Ele forma simplesmente várias agulhas fininhas de cementita dentro do material. E essas agulhas são tão finas que a gente não consegue nem olhar no microscópio óptico. A gente já precisa de aumentos maiores, lá de 2.000, 3.000 vezes, para conseguir identificar essas agulhas dentro do material. Então, em termos de fases, elas são as mesmas fases que a gente viu dentro da perlita, que é a fase cementita e ferrita. Só que a morfologia, a geometria, a distribuição dessas fases é diferente. Não são mais lamelas finas ou grossas. São agulhas extremamente finas de cementitas dispostas em placas de ferrita, né? Então, a observação dessa estrutura só é possível via microscopia eletrônica, que a gente acaba tendo aumentos maiores, e está aqui representado, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma placa de ferrita, né? Então a gente tem a base de ferrita, e aqui a gente tem finas agulhas de cementitas distribuídas nessa placa. O que faz todo sentido, né? Porque o carbono não teve tempo e nem mobilidade suficiente para conseguir se difundir e formar aquelas lamelas lá mais grossas, né? Então a gente já está a temperaturas muito baixas, né? E aqui a gente também tem uma outra fase que a gente vai ver na sequência, que é a martensita. Então a bainita ela é composta de duas fases, que é a cementita e a ferrita, sendo que a cementita está disposta dentro da ferrita em agulhas extremamente finas no material, né? Então, aumentando aí o nosso entendimento sobre o diagrama TTT, a gente consegue ver o que acontece a temperaturas mais baixas, né? Então, o nosso diagrama que a gente tinha visto até então, ele ia ter temperaturas ali em torno de 550 graus Celsius, que é essa temperatura aqui, traçando essa reta aqui, N aqui, né? Então, o que acontece? Em temperaturas superiores, a gente tem o nosso A aqui, nossa austenita, que vai se transformar em perlita. Aqui em perlita mais grossa, aqui em perlita mais fina. Então, a linha vermelha representa o início da transformação, a linha tracejada aqui em azul representa 50% da transformação, e a linha em verde representa 100% da transformação. Aqui embaixo dessa linha N, a gente fala que é o cotovelo da curva aqui, né? Embaixo do cotovelo da curva, a gente já começa a transformar o material em bainita. Nota aqui que aí demanda mais tempo para essa transformação acontecer, porque a taxa de difusão, a taxa de movimentação atômica é muito lenta, porque a gente está a temperaturas mais baixas aqui. Então a austenita aqui vai se transformando em bainita, 50% da transformação, 100% da transformação em bainita. Um ponto importante aqui do diagrama TTT, né? Então a gente já tem um diagrama TTT quase completo aqui, né? Que
tudo que vai se transformar é a austenita, né? Então, a austenita que é o reagente para esses determinados produtos. Então, se eu faço um determinado resfriamento, que a austenita se transforma em perlita e o meu resfriamento continua, que ele passa por essas retas aqui embaixo, né? Então, vamos supor que eu tenho uma liga lá, 730 graus Celsius, eu resfrio nessa taxa aqui, começa a formar perlita, 50% de perlita, 100% de perlita, independente de como for minha taxa de resfriamento, a temperatura ambiente, eu vou ter perlita no meu material. Então, o reagente é sempre a austenita, né? Se eu quiser formar a bainita depois, eu vou ter que reaquecer o meu material até temperatura de austenização, porque daí eu vou difundir novamente todo o carbono dentro da minha estrutura do ferro, e daí sim fazer um resfriamento rápido o suficiente para não bater no cotovelo da curva aqui, e daí segurar essa temperatura para formar a bainita no meu material, né? Então a taxa de transformação da bainita é a temperatura inferiores, ali, de 215 até 540 graus Celsius, né? Outra estrutura que se forma dentro do material é a cementita globulizada ou esferoidite. Diferente das outras estruturas, ela não está presente no diagrama TTT, porque ela não é produto direto da austenita, ela é um produto de um aquecimento de um outro determinado microconstituinte, seja a perlita ou seja a bainita. O que é isso? Vamos supor que eu tenho um aço que formou a bainita ou que formou a perlita, só que eu preciso de uma ductilidade maior nesse aço. O que eu faço? Eu pego meu aço, jogo até temperaturas em torno de 700 graus Celsius, que é abaixo da temperatura de austenização, ou seja, eu não estou formando austenita dentro do material, e deixo por intervalos de tempo relativamente longos, aí, de 18 a 24 horas. O que eu estou fazendo com isso aqui? Quando eu jogo essas temperaturas, eu estou dando mobilidade atômica. Então, eu estou facilitando que os átomos se movam e alcancem o equilíbrio termodinâmico, cheguem próximo do equilíbrio termodinâmico, né? Então, o que vai acontecer? A essas condições aqui, a nossa fase cementita ela vai se formar e vai tender a se formar em forma de glóbulos dentro da microestrutura, para diminuir a área superficial. Então, a gente forma o que a gente chama de cementita globulizada ou esferoidite, que são glóbulos de cementita dentro da microestrutura, dentro da ferrita. Então, a gente tem uma difusão adicional do carbono, que acontece por causa da temperatura e longos períodos de tempo. Então, forma uma fase mais estável ainda do que a perlita e do que a bainita, que é a cementita globulizada, que são glóbulos, né? Como se essas lamelas aqui de cementita dentro da minha microestrutura começasse a formar essas bolinhas aqui, né? Começasse a formar essas esferas de cementita. Então, um aço perlítico aqui começando uma transformação para uma cementita globulizada, ele vai arredondando essas lamelas e vai formando esses glóbulos aqui de cementita. Quando a gente forma esses glóbulos de cementita, a gente acaba impondo menos barreira para a movimentação das discordâncias. Então, dentre os aços, né, dentre as morfologias do aço, esse aqui vai ter a maior ductilidade, a menor dureza e a menor resistência. Lembrando que a cementita globulizada ela não está presente no diagrama de TTT porque ela não é um produto direto da austenita. Ela é um produto de um reaquecimento de uma bainita ou de uma perlita. Por isso que ela não está presente no diagrama TTT. Bom, e a última fase que a gente vai falar, e talvez uma das mais importantes dentro do aço, é a martensita. A martensita ela é uma fase que não está em estado de equilíbrio termodinâmico, então ela não está presente no diagrama de fase, assim como a bainita também não está presente no diagrama de fase. Ela é um produto de um resfriamento extremamente rápido do aço da temperatura da austenita. É como se eu pegasse o aço lá que está a 750 graus Celsius, 800 graus Celsius acima da temperatura do eutetoide e resfriasse extremamente rápido para não dar tempo para os átomos se movimentarem, né? Então, só lembrando, né, o que a gente tem dentro da austenita? A gente tem uma estrutura cúbica de fase centrada que está cheia de carbono lá dissolvido. Se eu resfrio extremamente rápido essa estrutura, o que vai acontecer? Eu não vou dar tempo suficiente, na verdade não vou dar tempo nenhum, para os átomos de carbono conseguirem migrar para fora dessa microestrutura e formar uma segunda fase. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma estrutura que está extremamente distorcida, né? Então eu tenho uma estrutura cristalina que se distorceu devido a esses átomos de carbono que ficaram alojados lá dentro e não conseguiram ter tempo suficiente para sair e formar uma segunda fase.
ainda é uma microestrutura, ainda é uma estrutura monofásica à temperatura ambiente, porque os átomos de carbono ficaram aprisionados lá dentro, só que cheia de tensões residuais, provenientes dessa deformação da estrutura cristalina, porque os átomos de carbono ficaram lá dentro, né? Em condições de equilíbrio, o que ia acontecer? Essa estrutura CFC, cúbica de face centrada, ia se transformar numa ferrita. Só que não deu tempo, né? E os átomos de carbono ficaram aprisionados lá dentro, né? Então, ocorre quando a taxa de resfriamento é o alto o suficiente para não deixar a difusão do carbono formar a cementita e a ferrita. Ele fica aprisionado lá dentro. A gente tem uma microestrutura, né, uma estrutura cristalina que não está em equilíbrio termodinâmico. É como se fosse uma estrutura tetragonal de corpo centrado, né? É como se eu pegasse uma estrutura, por exemplo, cúbica de corpo centrado e esticasse ela. Então, até hoje não é bem entendida essa transformação ou essa estrutura cristalina. É como se eu pegasse a minha célula unitária e esticasse ela aqui no eixo C aqui, os átomos de carbono, devido a estariam nos interstícios aqui, que seriam esses pontos em X aqui, esticasse essa estrutura cristalina. Ela não está em equilíbrio termodinâmico, mas é muito comum de observar essa estrutura nos aços, né? O reflexo da formação de uma martensita é que a gente acaba tendo um aço com uma resistência mecânica gigante, com uma dureza também bem mais alta, sem ter que fazer modificação na composição química. Só que, ao mesmo tempo, essa fase é extremamente frágil, né? Então ela se comporta quase como se fosse uma estrutura cerâmica. E o que acontece também é que na hora que há essa transformação aí de uma estrutura austenítica para martensítica, a mudança de volume da peça. E isso pode ocasionar trincas durante o tratamento térmico. Entendendo um pouquinho mais, né, os átomos de carbono, aí, eles acabam permanecendo dentro da estrutura cristalina, formam uma solução sólida dita supersaturada, e se a gente reaquecer essa martensita, a gente acaba formando outra fase, que a gente vai ver na sequência, né? E muitos aços apresentam a martensita a temperatura ambiente, né? Então, aqui completando o diagrama TTT, né? Então, é quando a gente resfria rapidamente o nosso aço, sem bater no cotovelo da curva, e vem direto aqui para temperaturas mais baixas, né? A gente fala que a formação da martensita independe do tempo, né? Então, a gente chegou, né? Como não há nenhuma difusão dos átomos de carbono, não depende do tempo. Aqui teria a temperatura de começo de formação da martensita, 50% de formação da martensita, 90% e 100% de transformação da martensita, né? Então, a austenita se transforma em martensita por completo. Importante também salientar que esse diagrama que a gente viu até então, né, é um diagrama para um aço 0,76% de carbono. Se a gente tiver variações da composição química do nosso aço ou tiver variações da nossa quantidade de elementos de liga, a gente vai acabar mexendo com o diagrama TTT, assim como a gente mexe com o diagrama ferro-carbono. Em geral, quanto mais carbono a gente tiver no nosso aço, mais deslocado para a direita está as nossas curvas. Então, a nossa curva estaria mais deslocado para cá, né, para o ponto K. Quando a gente tem uma curva mais deslocada para cá, a gente consegue, de maneira mais lenta, formar a martensita. Se a gente tiver um percentual de carbono mais baixo, principalmente abaixo de 0,25% de carbono, essa curva aqui está deslocada muito próxima ao tempo zero aqui. Então, basicamente, é ineficiente um tratamento térmico que a gente forme martensita por completo na peça, porque sempre que a gente fizer o resfriamento, mesmo que ele seja muito rápido, ele vai acabar batendo na curva. E existe também o efeito dos elementos de liga, né? No geral, os elementos de liga como cromo, níquel, molibdênio, manganês, silício e tungstênio tornam o aço termicamente tratável porque deslocam a curva TTT para tempos mais longos. Então a gente tem a curva TTT nesse ponto aqui, né? Então a gente tem mais tempo para formar a martensita dentro do nosso aço. Em algumas aplicações a gente quer formar martensita no nosso aço, porque a gente quer um aço de alta resistência, alta dureza. E essa etapa de formação de martensita, de resfriamento rápido, a gente chama de têmpera. É quando a gente pega o aço a temperaturas de austenização acima da temperatura de 727 graus Celsius, onde todo o carbono está lá difundido e resfria de maneira bem rápida para não deixar o carbono ser expulso daquela estrutura e deixa o carbono lá aprisionado. Então a gente acaba formando essa estrutura que está fora do equilíbrio termodinâmico a temperaturas ambientes, que é a martensita, que deixa o aço com alta dureza e alta resistência, né? Então esse é o diagrama TTT por completo, né? Então a gente vai pegar e simular algumas curvas de resfriamento aqui para ver o que está se formando dentro do aço, né?
Então vamos supor que eu tenho um aço lá a temperatura de 727, resfrio de maneira bem rápida, né? Consigo botar uma taxa de resfriamento. Aqui eu teria um aço 100% martensítico, né? Vamos supor que eu faça um resfriamento no ar, o aço também está à mesma temperatura, faz um resfriamento mais lento aqui, a gente começa a formar perlita, 50% de formação de perlita, 100% de perlita, perlita fina no nosso aço, independe do que eu fizer aqui no resfriamento, eu vou ter um aço 100% perlítico. Se eu fizer um resfriamento no forno, de maneira mais lenta ainda, o que vai acontecer? Começa a formação de uma perlita grossa, 50% de formação de perlita grossa, acaba a transformação e eu tenho 100% de perlita grossa no nosso material. Vamos supor que eu faça um resfriamento rápido até uma determinada temperatura e seguro. Então eu tenho essa taxa de resfriamento bem rápida aqui, chega a 300 graus Celsius seguro, começa a formação da bainita, 100% de formação da bainita. Então todas essas fases que a gente vê no diagrama TTT são fases provenientes diretas do resfriamento ou da transformação da austenita em uma determinada fase. Se eu fizer um resfriamento que ele começa aqui e daí continua nessa parte aqui de baixo e passa essa linha, eu posso ter um aço que tenha um percentual de perlita e um percentual de bainita. Eu posso até ter resfriamentos que eu começo aqui, tenho perlita, tenho bainita e ultrapasso essa linha e tenho martensita. Então é um aço que tem 3 diferentes estruturas lá e acaba que as propriedades dele são uma média dessas estruturas que ele tem lá dentro. Falando um pouquinho mais sobre propriedades, eu vou fazer um próximo vídeo que a gente vai falar sobre as propriedades mecânicas de cada uma dessas microestruturas. E daí no final eu vou fazer um resumo para a gente recapitular todas essas estruturas aqui e qual as características mecânicas de cada uma delas. Beleza?